hoje iremos falar sobre eletromagnetismo das portas da mecânica quântica da período da Hélio Fox. Vou passar a palavra para meu colega de trabalho, Rafael. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o eletromagnetismo na época de Belle Époque e o que ela se envolve nesse assunto. O eletromagnetismo é um fenômeno da física que ele é estudado junto com a eletricidade e o magnetismo. Eles são considerados um fenômeno único trabalhado dentro da física. Eles são estudados através de campo magnético e Michael, após estudar a natureza e as propriedades dele, conseguiram desenvolver também o campo, para assim conseguir trabalhar e usar essas teorias até hoje. A Bela Época se enquadra nesse contexto do eletromagnetismo por ser uma época do final do século XIX, onde se desenvolveu a energia, se desenvolveu as luzes da cidade, cinemas, tudo que gerava a energia necessária, e foi onde ela se enquadra nesse padrão. Agora eu passo a palavra para os colegas que irão explicar um pouco mais sobre o eletromagnetismo para vocês. Agora vamos falar um pouco sobre a Belle Époque. A Belle Époque foi um momento de paz na Europa. E se deu pelo fim da Guerra Franco-Prussiana, em 1871, ao início da Primeira Guerra Mundial, em 1914, e ficou caracterizada por um momento de euforia pelos avanços técnicos científicos ocidentais e pelos aprofundamentos nos estudos de física. Embora o rápido progresso científico sobre a eletricidade remonte a séculos anteriores e ao início do século XIX, foram nas décadas vindouras do século XIX que teve os maiores avanços na engenharia elétrica. Graças a cientistas como Alexander Graham Bell, Thomas Edison e Nikola Tesla, que a eletricidade deixou de ser uma mera curiosidade científica e se tornou uma ferramenta importante na vida moderna. Bom, e como a Fernanda falou, no início da Belle Époque era difícil as pessoas terem coisas que utilizavam eletricidade, pois naquela época isso era encarado como uma coisa rara e como uma obra de arte. Mas com o passar do tempo foi surgindo inovações tecnológicas, como por exemplo o telefone, o telégrafo, os automóveis, os trens e os bons elétricos e principalmente o cinema. E por conta disso, essas inovações tecnológicas impactaram a humanidade, assim como vem impactando até hoje nos nossos dias. Agora voltaremos ao estúdio. Agradeço a colaboração de vocês. E com isso agora a gente vai passar para um pouquinho do contexto sobre os pioneiros e os experimentos que eles usaram com os repórteres Kelvin e Luísa. E por fim, a gente agradece a colaboração do João e da senhorita Fernanda. Então, boa tarde, Rafa. Obrigada pela palavra. Hoje estamos aqui no Instituto Parobé e está tendo uma conferência de Física e História ao mesmo tempo. Nós estamos passando pelas bancadas e estamos pensando um pouquinho sobre a história do eletromagnetismo. Acho que vale a pena começar falando por Ørsted. Ele foi o pioneiro na área do eletromagnetismo. Ele nasceu em 1977, na Dinamarca. Ele era filho de um farmacêutico e com o dinheiro do pai dele ele conseguiu entrar na faculdade em 1797. Ele estudou farmácia que nem o pai, mas decidiu que aquilo não era pra ele, então em 1799 ele estudou filosofia. Se vocês repararem, a maior parte dos físicos estudaram filosofia, ela é uma grande entrada para ciências, e em 1799 ele conheceu um alemão chamado Johann Ritter. Esse alemão estudava o magnetismo e a eletricidade, e até então as duas não tinham como se conectar de nenhuma forma, até que o Ørsted começou a estudar isso e viu que sim, as duas têm uma ligação. Em 1817 ele fundou uma universidade e também algumas escolas politécnicas da cidade onde ele nasceu. E ele começou a fazer alguns experimentos. E um desses experimentos a Luísa vai explicar para você agora, que foi como ele viu que o eletromagnetismo é sim uma coisa existente. Então, por volta de 1820, ele descobriu a relação entre o magnetismo e a eletricidade. O experimento foi simples. Ele pegou uma bússola, aproximou de uma agulha magnética de um fio condutor de platina em circuito. O fio era de platina para garantir a intensidade da corrente necessária para o experimento. E aí ele percebeu que quando ele aproximava a bússola do fio condutor, a agulha magnética ela desviava do ponto de partida dela, o que comprovava que a corrente elétrica produz campo magnético. Isso é extremamente importante porque modernizou o que a gente conhece por bússola, que está tão recorrente na nossa cotidianidade. Passando aqui pelas bancas, a gente descobriu um pouquinho mais sobre o segundo pioneiro. O nome dele é Michael Faraday. Ele nasceu em 1791
e na Inglaterra, numa cidadezinha chamada Newington Butts. Os pais deles eram muito pobres e, de acordo com o contexto histórico, era extremamente comum que as pessoas não tivessem uma educação tão boa. A educação dele era bem precária. Mas aos 10 anos, ele já trabalhava como encadernador. Ele encadernava livros e com isso ele começou a adquirir conhecimentos de algumas outras matérias. Em 1810, ele começou a trocar cartas com alguém que ele conheceu na faculdade de filosofia que ele fez. Esse alguém era o filósofo Sir Harry. Ele também era químico e físico. Ele é conhecido por separar o cálcio do potássio, o que foi algo extremamente milagroso para a época. Nisso, no mesmo ano, nessa troca de cartas, o Sir Humphrey aderiu ele como pupilo, e nisso Faraday conseguiu vários conhecimentos como experimentalista, o que resultou com ele sendo o maior experimentalista de todos os tempos. Um dos experimentos dele mais famosos foi em 1831, que fala sobre eletromagnetismo, que ele já tinha começado a pesquisar 10 anos antes, que eu acho que a Lu vai explicar um pouquinho pra gente sobre como foi esse experimento. Em 1831, ele também conseguiu produzir corrente elétrica, porém a partir da variação do fluxo magnético. Ele utilizou 2 bobinas e um núcleo de ferro. Durante o experimento, ele percebeu que quando ele desligava ou ligava uma bobina da fonte, passava uma corrente elétrica pela outra bobina. Portanto, ele concluiu que a corrente elétrica era originada da variação do campo magnético. E com isso nós encerramos o Jornal Parobé de hoje. Tenha uma boa tarde e até a próxima. Boa tarde.